Olá, bem-vindo e continuidade aqui ao nosso tutorial, o exercício para fazermos de uma forma uma chama de lança-chamas. Nesse segundo tutorial vamos aprender a fazer a animação, que dará aquela noção de o jato de um lança-chamas. Vimos no primeiro tutorial como fazer as propriedades que irão fazer essas partículas posteriormente se transformar em fogo e fumaça, dando aquela visão do lança-chamas. Neste tutorial nós vamos ver como fazer essa animação se movimentar dando aquele efeito. Então, quando eu dou o enemy aqui, o que eu fiz no primeiro tutorial simplesmente foi esse efeito aqui da partícula sendo emitida. Ok? Vou voltar aqui para o nosso quadro de animação 0, que é o início da nossa animação. Ótimo. E aqui, com esse objeto selecionado, antes de mais nada, que é a partícula, vou entrar na caixa de partículas e aqui na opção Emission, tá vendo? Eu tenho uma informação que me diz que eu vou começar a minha animação do quadro número 1 e vou finalizar no quadro número 200. O Blender me coloca 250 quadros de animação por padrão. Eu posso aumentar ou diminuir se eu quiser. Tá? Eu vou manter esses 250. Só que aqui eu não vou finalizar em 200. Eu vou clicar aqui no End e vou finalizar em 240. Vou dar mais animação aqui à minha chama. Então vou clicar o Anime aqui, ou Alt A para animar. E vou ter a animação que eu desenvolvi aí no primeiro tutorial, como já vimos aí. Ok? É o objeto, forma de partícula, vai até o 240, e quando chegar no 241, as chamas deixam de existir. E aí volta para o ciclo a partir do número 1. Beleza. O que eu vou fazer agora é movimentar essa chama para dar um efeito como se estivesse movimentando o lança-chamas. Então eu vou escolher aqui qualquer quadro desse aqui da minha animação. Vou começar pelo quadro 45 aqui. 60, que é mais visível. Clico aqui no 60, com o botão esquerdo. Repare que minha barra verde ela deslocou-se daqui até o 60. E agora eu vou, já que o meu objeto está selecionado, vou clicar R de rotação e vou dar uma rotação nesse plano que faz essa forma aí do jato. Então, rotaciono, dou o botão esquerdo. Agora eu vou utilizar a tecla I. Quando eu aciono o I, eu abro o menu chamado Insert Keyframe Menu, que me permite acionar, a ação de animação que eu quero. Nesse caso, é uma ação de rotação. Então, clico aqui no Rotation, que é a tecla I, e já fiz uma animação nesse quadro. Vou clicar com o botão esquerdo agora no quadro 80. Repare que aqui no quadro 60 já tem uma barra laranja, porque já foi criado um quadro de animação nele. E agora a barra verde se deslocou para o quadro 80, que foi onde eu dei o clique com o botão esquerdo. Eu ainda não tenho animação nesse quadro. Então o que é que eu vou fazer? Vou novamente rotacionar com a tecla R a minha forma, que me permite fazer essas partículas. E vou dar novamente a tecla I para inserir um Rotation com o botão esquerdo. Vou agora escolher o quadro 100. Repare que eu já criei duas animações. No quadro 100, vou novamente rotacionar R, vem para cima, e vou clicar a tecla I. Novamente, o Rotation, vou escolher a opção Rotation, e vou para o quadro 120. Repare que eu já criei três animações. No 120, vou novamente dar o Rotation na forma, e vou clicar aí para abrir o Insert e vou procurar o Rotation. Novamente criei outra animação. No 140, não se preocupe com essas distorções que estão aparecendo aqui. Vocês vão ver que isso vai ser corrigido no momento que eu começar a animação. Então vou dar aqui novamente o R de rotação. Vou dar um S aqui para vocês entenderem. O que eu estou rotacionando aqui é essa forma, que é aquele plano que está diminuto aqui. Então se eu der o R aqui nele, colocar nessa posição, eu estou rotacionando novamente. Então, dou o I, Rotation, tá vendo? Criei a animação, tá aqui, Vou para o 160, Novamente vou rotacioná-lo nessa posição. Vou dar o I, Rotation novamente. Já criei a animação de 60 a 160. Vou diminuir novamente com S de escala, ele volta àquele ponto inicial. Quando eu der o player, olha o que vai acontecer com aquela animação que eu fiz. Eu movimento a animação, tá vendo? Como se tivesse com o movimento do lança-chamas. Se eu diminuir aqui com S,
a minha forma, eu vou dar aquele jato mais firme. Então, quando eu der a animação aqui, ó, eu já faço, vou trazê-la mais para trás, tá vendo aqui? Como se eu estivesse fazendo uma movimentação com o meu lança-chamas. Vou criar mais um quadro aqui, no 180, ó. Vou rotacionar novamente, vou dar o I, vou escolher aqui a Insert Keyframe, a opção Rotation, e aqui no quadro 200, vou novamente dar o R na forma, vou dar o I, Rotation, pronto. E agora eu vou fazer a minha animação normal, vocês vão ver aqui o efeito todinho daquelas animações que eu fiz, dando o movimento como se estivesse fazendo. Vou diminuir mais ainda ó, com a tecla S. Vendo aqui? Criando o efeito como se fosse um lança-chamas. Vou segurar aqui para vocês perceberem melhor o arraste. Vou segurar o botão do meio para vocês verem o efeito que está sendo dado pelo objeto. Ok? Então no próximo tutorial nós vamos aprender como começar a colocar as formas para criar o efeito de fogo e fumaça no objeto. Até breve.